Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, da nossa querida casa, que é o Lar do Amor Cristão. É com muita alegria que começamos mais um encontro dessas segundas-feiras, que falamos sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje, como nós sabemos, vamos continuar com o estudo das epístolas de Paulo aos Romanos, né? Aos Romanos. E o título é Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Quem vai fazer a apresentação aqui para nós vai ser a Cristina, depois a Lete fará as vibrações, né? E eu queria informar a vocês que essa reunião está sendo gravada e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Como vocês podem ver nesse folheto, as cestas básicas que o lar distribui mensalmente, aí estão todos os itens que compõem e também as formas que podem ser adotadas para contribuir com a formação dessas cestas. E quem desejar pode colocar água para ser fluidificada durante esse evangelho. Os pedidos de vibrações, os cursos, grupos de estudo, isso tudo, todos esses itens estão disponíveis lá no site do Lar do Amor Cristão, podem ser consultados e acessados a qualquer hora, e é um canal direto do pessoal diretamente com o Lar do Amor Cristão, né? E onde estão também todas as atividades que o Lar desenvolve. Então, agradecendo aí a atenção. E, como dissemos aí, nós vamos continuar o estudo das epístolas de Paulo. E agora eu vou convidar aqui o nosso amigo e aluno Marcos Gaspar, para ele fazer uma leitura inicial para nós aqui. Boa noite, Marcos, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite. Nós vamos iniciar hoje com uma leitura, né, um capítulo do livro Coragem, ditado por diversos espíritos e realizado por Chico Xavier, né? Esse capítulo se chama Nunca Sem Esperança e foi ditado pelo espírito Meimei. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e achará Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no hino do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E, se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades, de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Muito obrigado, viu, Marcos, por participar aqui do nosso Evangelho. E agora eu quero convidar a todos para juntos nós fazermos esta prece de abertura, nos tranquilizando,
acelerando nossos pensamentos e também agradecendo à equipe espiritual, aos mentores do Lar do Amor Cristão, que nos dão todo o apoio, todo o suporte para essa divulgação do Evangelho. E assim, unidos, num só pensamento de amor, de paz, de carinho, iniciamos o estudo desta noite com tua prece, Divino Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então agora convidamos a nossa querida Cristina, que vai fazer a apresentação da Epístola da Noite. Boa noite, Cristina. Muito Boa obrigado noite, aqui. Ângelo. Muito obrigada. Gaspar, querido, muito obrigada. Boa noite a todos. Quase 2000 anos se passaram desde que Paulo escreveu aos cristãos de Roma: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A frase é curta, mas o coração dela é vasto como um horizonte ao amanhecer. Quando olhamos esse conselho pela luz do Evangelho e do Espiritismo, não vemos um freio ao crescimento. Nós vemos um mapa, um itinerário seguro para quem deseja paz interior, maturidade e grandeza verdadeira. O alvo não é a ausência de ambição, e sim a clarificação dessa ambição. O problema não é subir, é querer subir para aparecer. O problema não é sonhar para ser aplaudido. Então, Paulo convida a trocar essa grandeza barulhenta da vaidade pela grandeza silenciosa do amor que serve. E se quisermos entender Paulo, basta olhar Jesus. Jesus não escreveu um tratado sobre humildade. Jesus encarnou a humildade em gestos. Ele não discursou longamente sobre serviço. Ele ajoelhou, tomou a bacia, envolveu o próprio corpo numa toalha e lavou pés cansados de estrada. Na carpintaria de Nazaré, nos caminhos poeirentos da Galileia, no cenáculo de Jerusalém, ele nos mostrou que humildade não é anemia espiritual. Humildade é potência mansa, firme, criadora de paz. É força que não precisa de trombetas, porque já nasce reconciliada com a vontade do Pai. A humildade em Jesus começa no berço. Não há coincidência no presépio. O Verbo se fez carne e escolhe um estábulo. Enquanto os palácios se fecham, os céus se abrem. Enquanto a hospedaria diz não, os anjos cantam sim. É a primeira grande inversão do Evangelho. O mundo busca cima, Deus visita o chão. Ali entre palha e animais, a história aprende que o alto de Deus começa no baixo do coração. A humildade em Jesus segue na juventude silenciosa. Durante 30 anos, ele vive quase oculto. A maior parte da sua biografia se constrói no anonimato, sem holofotes, martelando madeira, aprendendo a linguagem das coisas simples. O Espiritismo nos lembra que nada é desperdício no roteiro do Cristo. Esse silêncio é pedagogia. É como se Jesus dissesse, antes de multiplicar pães,
aprende a amassar o pão de cada dia. Antes de curar multidões, aprende a cuidar da casa. Antes de falar turbas, aprende a ouvir o sussurro de Deus. A humildade em Jesus aparece no batismo. Ele se coloca na fila dos pecadores às margens do Rio Jordão. João Batista se assusta. Eu é que deveria ser batizado por ti. Jesus responde com serenidade. Convém cumprir toda a justiça. O puro entra na água com os impuros. O santo se mistura aos que buscam santidade. Ali, o Pai atesta, este é meu filho amado. Reparem, a voz do céu vem quando o filho escolhe o lugar de baixo. O reconhecimento divino não visita pedestais. Ele visita corações que se abaixam para melhor amar. A humildade em Jesus resiste à sedução do poder. No deserto, a tentação oferece atalho, transforma pedras em pão para si, conquista a admiração sensacional, toma posse dos reinos por um gesto de vaidade. Jesus responde com a palavra que o sustenta. Não só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás. Ele recusa o brilho que queima rápido e escolhe a luz que amadurece no tempo. O Espiritismo nos ensina que essa cena não é um teatro moral. É um realinhamento profundo das forças do mundo íntimo, onde o orgulho procura o aplauso, o Cristo busca a verdade. Onde a ambição procura palco, o Cristo procura o Pai. A humildade em Jesus escuta e aprende com quem ninguém esperava. A mulher Ciro-Fenícia pede por sua filha. A conversa é difícil, atravessada por barreiras culturais. Ela insiste com inteligência e fé. Deixa cair as migalhas para os cachorrinhos. Jesus se maravilha e atende. Ele, mestre de todos, nos mostra que o humilde nunca fecha a escuta. O humilde não usa rótulos para escapar da compaixão. O humilde aprende em encontros que o orgulhoso nem teria coragem de viver. A humildade em Jesus chama as crianças para o meio. Os discípulos discutem grandeza, quem será o maior? Jesus pega uma criança e a coloca no centro do círculo. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino. O maior é o que se fizer pequeno. A criança que Jesus abraça não disputa a posição, não calcula a notoriedade, não vive de comparações. A criança confia, aprende, se encanta. A humildade verdadeira tem esse brilho simples, livre, aberto. E é por isso que Emmanuel nos adverte a não queimar etapas. Muita gente deseja a coroa da santidade num salto, mas a vida nos pede degraus. O tronco que abraça o céu foi semente humilde um dia. A cachoeira que move turbinas começou num fio de água. O palácio só se ergue com o trabalho da pá, do tijolo, da pedra. Fidelidade no pouco, de Jesus, é a porta do muito. A humildade em Jesus comove-se sem superioridade. Diante do túmulo de Lázaro, ele chora. O Cristo que governa constelações deixa correr lágrimas. E não é encenação, é solidariedade. E ele não chora por impotência, chora por amor. E quando chama Lázaro de volta à vida, não transforma a cena num espetáculo de autopromoção. Ele devolve o amigo aos braços das irmãs e volta a caminhar. Emmanuel observa que muitas vezes é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. A dor do outro
nos comove. O sucesso do outro testa a nossa humildade. O coração humilde se alegra com a alegria alheia, sem a sombra de inveja. O orgulho mede, compara e amarga. A humildade celebra, abençoa e multiplica o bem. A humildade em Jesus acolhe os pequenos e confronta a soberba. Ele come na casa de Zaqueu. Ele elogia a oferta da viúva pobre e coloca 2 moedinhas no gasofilácio. Ele se detém para ouvir o clamor de Bartimeu, que grita à beira do caminho, apesar dos que mandam que cale. Ele toca o leproso que todos evitavam. Ele devolve dignidade à mulher hemorroíça que se arrasta entre a multidão. Ele protege a mulher acusada de adultério do apedrejamento. Convida os acusadores ao exame da própria consciência e a despede com ternura e verdade. A humildade não relativiza o bem. A humildade não terceiriza a coragem. A humildade não é covardia elegante. A humildade é lucidez amorosa, que vê o valor onde a vaidade só enxerga aparência. A humildade em Jesus aparece no modo como ele executa os milagres. Quase sempre lhe devolve o mérito à fé do outro. Vá em paz, a tua fé te salvou. O foco não está na autopropaganda do taumaturgo, o foco está na reerguida dignidade do ser humano. O Espiritismo insiste nessa pedagogia. O milagre, na visão espírita, é a manifestação de leis superiores, e não a suspensão caprichosa da ordem. E Jesus, íntimo dessas leis superiores, não as exibe para triunfar sobre os homens. Ele as coloca a serviço da vida e da confiança. A humildade em Jesus se mostra no cuidado com o conflito. Interrogado com malícia sobre o tributo, ele pede uma moeda. De quem é a efígie? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Desarma a armadilha com clareza, sem humilhar os que a armaram. Ele não vive para vencer debates, ele vive para salvar consciências. Isso é humildade ativa. Não é ceder por medo, é recusar a lógica da vaidade, que só sabe somar vitórias numa contabilidade pobre de amor. A humildade em Jesus ilumina o serviço. No cenáculo ele parte o pão, entrega o cálice, lava os pés. Tudo acontece como se o céu tivesse escolhido uma mesa para se explicar. Eu estou no meio de vós como quem serve. O maior entre vós seja o vosso servo. Não é uma metáfora simpática, é uma norma de vida. André Luiz nos convida a reservar diariamente a nossa hora de humildade. Um momento em que conscientemente todos nós procuramos o último lugar. A gentileza escondida, o gesto que apaga o nosso brilho para fazer brilhar a paz de alguém. Se repetirmos isso, diz o benfeitor, a humildade deixa de ser ensaio e vira hábito do nosso coração. A humildade em Jesus atravessa a noite no Getsêmani. Ele se prostra e ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração não é rendição amarga, é entrega confiante. É a vitória da obediência amorosa sobre a ansiedade dos atalhos. Herculano Pires nos alerta que um grão de orgulho espiritual já nos cega. No jardim, Jesus nos cura dessa cegueira ao preferir
a vontade do Pai, a necessidade de se poupar. A humildade em Jesus permanece diante do julgamento injusto. Ele silencia quando o silêncio é mais nobre que a defesa. Ele não chama legião de anjos. Ele não briga por reputação. Ele caminha com a cruz, abençoa os que choram à beira da rua, pede perdão para os algozes, porque não sabem o que fazem, entrega a mãe ao discípulo e o discípulo à mãe. Promete paraíso ao ladrão arrependido. Ele morreu como viveu, servindo. No extremo da dor, ele ainda reparte consolo. O Espírito Lázaro nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade e a caridade são irmãs. No Calvário, as duas se abraçaram para sempre. A humildade em Jesus também está no modo como ele ressuscita. Ele não volta à cidade para se exibir. Ele não procura o palácio de Herodes. Ele vai ao jardim, chama Maria pelo nome, caminha com 2 discípulos anônimos rumo a Emaús, prepara café da manhã na praia para amigos que voltaram a pescar, devolve a Pedro a confiança por meio de 3 perguntas que curam 3 negações. Apacenta as minhas ovelhas. O ressuscitado, dono de toda a autoridade, escolhe pequenos encontros para inaugurar a eternidade do coração. Agora voltemos de mão dadas com esses quadros ao núcleo do conselho de Paulo. Não ambicioneis coisas altas, não busqueis o pedestal, não procureis o brilho que alimenta o ego e embriaga a razão. Acomodai-vos às humildes. Não é conformismo com a mediocridade, é adesão amorosa ao lugar onde o amor é necessário. É consentimento alegre com o trabalho que a vida nos entrega hoje, no nível que estamos, com um recurso que temos. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Empatia que se torna prática. Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Não sejais sábios em vós mesmos, não transforme o conhecimento num trono. Transformem o saber em ponte. O Espiritismo fortalece essa leitura de várias maneiras. Kardec nos adverte que o orgulho e a ambição são ervas daninhas e que a porta por onde os espíritos imperfeitos entram mais facilmente é a soberba do nosso coração. Leon Denis descreve o orgulhoso como alguém que evita a luz que poderia curá-lo. Hermínio Miranda aconselha o trabalhador espírita a não se iludir com vitórias de palco. Sem humildade, todo o êxito mediúnico, doutrinário ou assistencial vira areia no vento. Emmanuel e André Luiz insistem no método devagar e sempre. Pequenas fidelidades que alicerçam grandes tarefas. Toda grande ponte foi um dia um projeto, uma linha, um cálculo, um primeiro pilar invisível às multidões. Assim também a alma. Se alguém agora se pergunta, putz, como começar? Recordemos as cenas do Evangelho e traduza-as para o nosso cotidiano. Vá ao presépio. Esse é o seu começo humilde, aonde Deus está te convidando a nascer de novo em simplicidade. Vá à carpintaria, onde você pode treinar a constância silenciosa. Vá ao Jordão. Qual fila você precisa enfrentar com os outros sem privilégios? Vá ao deserto. Que brilho você precisa recusar hoje? Vá à casa de Zaqueu. Quem você deveria valorizar, apesar do que dizem? Vá à beira da estrada. Qual clamor você tem ignorado? Vá ao templo e observe a viúva. Que oferta pequena você tem desprezado em si
e nos outros. Vá ao cenáculo. Em que serviço concreto você pode ajoelhar agora? Vá ao jardim. Qual cálice pede oração e entrega? Vá ao Calvário. Em que dor você pode transformar castigo em bênção por meio do perdão? Vá ao jardim da madrugada. Como você pode recomeçar sem alarde, apenas chamando alguém pelo nome, com ternura? Emmanuel oferece uma síntese preciosa para quem está tentado a esperar grandes missões. Abracemos os deveres humildes com devoção. Atendamos cada obrigação com amor. Quando a gente escala firme as faixas inferiores do monte, o cimo nos virá ao encontro com naturalidade. Não é poesia fácil, é disciplina da alma. A palavra de Paulo se cumpre quando paramos de medir o valor do que fazemos pela plateia que assiste e passamos a medir pelo amor que colocamos. Alguém poderia dizer, mas e a justiça, e a denúncia do mal, e a firmeza diante do erro? A humildade não é passaporte para a covardia. Jesus denunciou a hipocrisia farisaica. Jesus expulsou os mercadores do templo. Jesus não negociou a verdade. A diferença é que ele nunca fez isso para alimentar a própria vaidade moral. Ele não piscou para câmeras invisíveis. Ele não encenou virtudes para arrancar aplausos. Ele amou a verdade por amor ao Pai e ao homem. Humildade é amar a verdade sem se amar como paladino da verdade. No campo íntimo, a humildade é também a melhor escola de aprendizagem contínua. Quem é humilde não tem medo de dizer não sei. Não teme pedir ajuda, não se ofende com correção. Um grão de orgulho nos afasta do Cristo. Não vos considereis sábios em vós mesmos, pede Paulo. É leve quando a gente aceita essa luz. No campo dos relacionamentos, humildade é pacificadora. Quantos conflitos se desfazem quando alguém respira, dá um passo atrás e diz, me perdoa. Jesus devolveu Pedro ao lugar de pastor, não com bronca pública, mas com um café da manhã e 3 perguntas curativas. A humildade acha caminhos de restauração que a vaidade nem enxerga. No campo profissional, humildade não é rebaixar competência, é refiná-la. É estar disposto a aprender com quem executa o que você planeja. É reconhecer o mérito alheio, é corrigir em particular e elogiar em público. É recusar a fofoca que sobe o ego às custas do outro. É negociar sem humilhar. É competir com ética. É lembrar que lucro sem respeito implode mais cedo ou mais tarde. O humilde não se acha menor por servir. Ele sabe que servir é o verbo que sustenta empresas, famílias e comunidades. E se alguém se pergunta como conciliar humildade com liderança, a resposta está no Cristo. Liderar como ele é cuidar do rebanho e não medir o tamanho do cajado, é lavar pés e não impor joelhos, é preparar mesas e não buscar tronos, é multiplicar o pão, não multiplicar placas com o próprio nome, é discernir com firmeza e agir com brandura. É dizer sim ao necessário e não ao vaidoso. É manter o coração ajoelhado, mesmo quando a cabeça precisa se erguer para orientar. O conselho de Paulo não envelhece, porque a vaidade humana não se aposentou. Ela muda de roupa, troca de linguagem, aprende gírias novas, abre perfis e perfis, mas continua sedenta por aplauso. A humildade continua sendo a única resposta que desarma essa fome. Não é se humilhar, é escolher a verdade do amor
sobre a ilusão do brilho. É buscar grandeza, sim, mas a grandeza que Deus reconhece, aquela que se mede em pão repartido, em paz sem ruído, em mãos que levantam, em olhos que iluminam. Se caminharmos assim, um dia também nós veremos acender dentro do peito a nossa estrela humilde. Agora que nós percorremos juntos tantas cenas do Evangelho, podemos perceber como cada passo de Jesus ilustra, de maneira viva, o conselho de Paulo. Mas é preciso também aprender a identificar os falsos atalhos que tentam se apresentar como humildade. Nem todo abaixar-se é humildade verdadeira. Muitas vezes é apenas disfarce de orgulho, medo ou conveniência. O humilde não é facilmente atingido por ofensas, não porque seja insensível, mas porque não se deixa definir pela opinião alheia. Jesus foi chamado de endemoniado, de comedor, de bebedor, de amigo de pecadores. Ele não respondeu com ressentimento, mas com mais serviço e mais verdade. Ao final dessa caminhada, fica claro, não ambicionar coisas altas não é renunciar ao progresso, mas escolher o progresso certo. É subir de dentro para fora. É permitir que cada gesto humilde seja tijolo de uma obra eterna. Emmanuel nos diz, a palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade conquistaremos o cimo. E André Luiz complementa, cultiva a hora de humildade cada dia e acabarás incorporando em ti os valores supremos do benfeitor maior. No fundo, tudo se resume à oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me pequeno, para que os outros sejam grandes, e fazei-me último, para que os outros sejam os primeiros. Bom, essa é a preleção de hoje. Gaspar e eu agradecemos a paciência em nos ouvir. Eu peço para que vocês sentem bem confortavelmente em suas cadeiras, fechando os olhinhos, para que nós possamos iniciar as nossas vibrações, unindo os nossos corações em um só e com o coração do Cristo amado. Pedimos primeiramente pela paz mundial, pela união de todos os povos da Terra, pelos países em guerra, pelos seus governantes, por toda a população. Pedimos também pelo nosso país, sempre gratos a Ismael, o nosso governador, que cuida tão bem dessa nossa pátria amada. Vamos vibrar também por todas as pessoas que sofrem, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas ruas e em seus próprios lares. Que Jesus os envolva em bênçãos de luz, de paz, serenidade e saúde. Vibremos também, sempre gratas aos nossos pais, pela oportunidade da reencarnação. Vibremos por todos os nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho e pelos nossos ambientes de estudo. E mantendo assim os nossos corações unidos, serenos, eu passo a palavra agora para a nossa querida Arlete, para ela continuar as nossas vibrações. Muito obrigada, boa noite. Então, nós vamos continuar nessas vibrações, depois dessa preleção maravilhosa, agradecendo a Kika e ao Marcos pela leitura. Então, nós vamos pedir que Jesus,
juntamente com seus discípulos, com os nossos mentores, possam adentrar aos nossos lares, trazendo a sua paz, o seu amor, retirando da nossa casa tudo aquilo que estiver de negativo, as angústias, depressão, tristezas, impregnando a nossa residência com saúde, paz, amor e prosperidade. E assim nós pedimos a Ele que fluidifiquem os nossos alimentos, para que eles tragam não somente a saúde física, mas também a saúde espiritual. Pedimos a Ele também que visitem os nossos vizinhos, que cada um possa receber nesta noite aquilo que tem mais necessidade, seja a harmonia, a saúde, a esperança, o emprego, tudo aquilo que eles necessitam, sejam nesta noite beneficiados com este amor e com esta paz. E agora nós vamos recebendo os nossos familiares, colocando-os em um círculo, e este círculo está impregnado por amor, por luz, por paz. Que esses nossos familiares possam receber nesta noite tudo aquilo que necessitam para seu refazimento físico e espiritual, que haja harmonia e paz entre todos. E que agora, neste momento, possamos nos sentar confortavelmente. Vamos colocar a nossa água ao nosso lado. E assim nós pedimos que esta luz possa penetrar no alto da nossa cabeça, visitando todas as nossas células cerebrais, neurônios, todo descendo lentamente pelo nosso sistema nervoso central até os nossos pés e volta para o alto da nossa cabeça, iluminando toda a nossa face, descendo pelo nosso centro laríngeo, aparelho fonador, vai descendo para todo o aparelho circulatório, respiratório, agora pelo nosso aparelho digestório, excretor, pelos nossos rins, e agora para nosso intestino e nosso aparelho reprodutor. E que essa água que está ao nosso lado possa receber os benefícios do fluido do amor, da paz e da saúde. Graças a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, obrigada Kika, obrigada Marcos, estejam sempre conosco, trazendo os ensinamentos para o nosso engrandecimento, mas com humildade,